Ela é bonita, inteligente e tem um maravilhoso senso de humor. Quem não desejaria se casar com uma mulher assim? Os Segredos de Colin Bridgerton. Podem até reclamar que este não é um livro lançamento, mas com tanta temporada boa, acho mesmo que eu não ia falar sobre ele. Ai, a sociedade londrina com suas temporadas de bailes e as jovenzinhas belas, recatadas e do lar procurando os melhores partidos. Mas o diamante da temporada da vez é Colin Bridgerton, o terceiro filho de Violet Bridgerton. Os Segredos de Colin Bridgerton é o quarto livro da série Os Bridgertons da rainha dos romances Julia Quinn, que pode ser lidos de forma aleatória. Essa autora dispensa apresentações, porque ela já entrou na galeria da fama dos escritores românticos dos Estados Unidos, com mais de 10 milhões de cópias vendidas e traduzidas em todo o mundo. A Julia Quinn recebeu o título de a rainha dos romances de época, esse gênero literário que começou a ser publicado desde a época dos romances de banca. Todo mundo já sabe que a série está na sua quarta temporada na Netflix, mas, por ironia do destino, a série resolveu inverter a ordem do livro 3 e o livro 4, que apesar das diferenças entre livro e série, não deixa nada a desejar, é simplesmente fantástico. Colin Bridgerton é o terceiro filho da Lady Violet e Edmund, que nomeou os filhos em ordem alfabética. O livro 1 é o da Daphne, que é o Duque e eu, tem resenha aqui no canal. O livro 2 é o livro do Anthony, o Visconde que me amava, que também tem resenha aqui no canal. O livro 3 é Benedict, o perfeito cavalheiro que foi invertido na série. E esse é o quarto livro, Os Segredos de Colin Bridgerton. E vamos começar por ele, porque também não queremos spoiler da série. Enfim, são 9 livros ao todo e 2 contos adicionais. Neste quarto livro temos protagonistas incríveis. Não se preocupe, que essa resenha é sem spoiler. O livro nos conta muito mais sobre Penelope Featherington, que é vizinha dos Bridgertons e a melhor amiga da Eloise. Eloise Bridgerton. Ela não pretende se casar com você, Spy. Não, só estou ajudando nessa busca. Desde quando se importa tanto com a Penélope? A Penélope é uma garota tímida que está sempre aparecendo nos livros anteriores. Que, diga-se de passagem, esses livros nos contam que ela é sempre a feia do baile, que se vestia de forma horrorosa com cores cítricas. Essas cores não lhe caíam bem, não combinavam nada com o cabelo avermelhado dela. Ela é filha da engraçada Lady Portia, que quer casar as filhas a qualquer custo. Assim como esta autora. Não quero mais morar naquela casa. Tenho que me casar. E a senhorita tem algum pretendente em mente? É bom ver você. Mesmo? Você se saiu muito bem, Penélope. Quando a Lady Portia casa as 2 primeiras filhas e percebe que a Penélope já está com 28 anos, então ela simplesmente desiste de casar a Penélope, ela se dá por vencida. E ela acredita piamente que a Penélope é uma solteirona e ela vai ficar assim para sempre e que a missão da Penélope agora é cuidar dela durante a velhice. Coitada da Penélope. A Penélope, então, que junto com a Eloise, sua melhor amiga, já decidiu que as 2 serão solteironas para sempre, ela se vê livre da mãe. Então ela começa a agir de forma mais independente. Ela agora pode ser mais livre e ela pode se vestir como ela quiser. Então ela já não está nem aí para que a sociedade pense dela. E quando ela vai nesses bailes de debutante, ela pode se fazer de vaso de planta. É que ela está sempre no canto do salão, de trás das cortinas, embaixo da samambaia. Invisível e discreta. Acontece que a Sombra, quer dizer, a Penélope, sempre foi apaixonada desde a infância pelo cara mais carismático do rolê, o Colin Bridgerton.
O Colin, por ser um Bridgerton, sempre foi amado por todos, apesar do carisma e da personalidade encantadora. Ele é bem-humorado, risonho, piadista e super popular. A Penélope e o Colin é como água e azeite. É um amor platônico. Penélope nunca acreditou que um dia os dois poderiam ficar juntos. Até porque, por ser amiga de Heloise desde a infância e próxima família, ela é tratada como se fosse mais uma filha da Violet. E então se passa muito tempo e muitas coisas vão rolar 10.000 anos depois. E vai rolar mesmo muita água por debaixo desse barranco. E tem muito a ver com a Lady Whistledown. Ah, não podemos esquecer que tem a ver também com a Lady Dalbury, que aparece também em outros livros. Ela é uma mulher muito reconhecida na sociedade e todo mundo tem muito medo porque ela é cítrica e não tem papas na língua. Ah, ela ainda é amiga íntima da rainha, então quanto poder social. E é aí que durante um desses bailes vai surgir uma aposta diante de toda a sociedade londrina. Afinal de contas, quem é a Lady Whistledown? E essa aposta é justamente para descobrir a verdadeira identidade dela. E a Lady Dalbury vai pedir logo para quem investigar? A Penélope, porque ela é a mais inteligente do rolê. E isso dá voz de expressão para ela. E é neste mesmo baile que Colin aparece. Querido e gentil leitor. Esse é o nosso irmão. Colin! Sob o sol estrangeiro de qual país você de repente ficou tão bronzeado? Parece que todo Bridgerton nasceu para chamar atenção, de uma forma ou de outra. Ele viajou por várias partes do mundo em busca de inspiração. Afinal, Colin sempre foi um espírito livre, aventureiro. O Colin foi escrever o seu primeiro livro e dessa vez ele resolve retornar a Londres para, abre aspas, fazer a Penélope sofrer. Feche aspas. Ele é a pessoa que ela mais ama no mundo, mas ao mesmo tempo ele é um amor impossível, porque ela não se crê adequada para ele. Muito tempo se passou, tudo está diferente, inclusive a relação de amizade entre eles. O que mudou nessa amizade entre Penélope e Colin? Colin é o único capaz de enxergar a pessoa que a Penélope é de verdade. Principalmente agora que ela não está presa aos caprichos da mãe. A Penélope se tornou independente, forte, perspicaz e cada vez mais inteligente. Penélope brilha, reluz como nunca antes. Não somos amigos? Amigos. O que esta autora sabe, sem dúvida, é que os diamantes não são as únicas pedras preciosas que brilham. Lord Devlin. Ele quer encontrar uma esposa na temporada. Está especialmente bonita esta noite, senhorita Featherton. Este é um livro cheio de segredos, um livro que nos mostra que as aparências enganam e que todos nós temos um lado sombrio. E é nesse livro que, desesperadamente e surpreendentemente, nós vamos descobrir, finalmente, quem é a Lady Whistledown. Até rimou. São 23 capítulos e um epílogo desenvolvido em 328 páginas. Ufa! Páginas perfeitas. Ai, é um livro lindo. Não é o meu livro favorito da série, porque definitivamente foi o livro 5 da Heloise que conseguiu ganhar meu coração. Mas essa história é de uma delicadeza e uma sinceridade. É uma história tão cheia de verdade que é impossível não amar. A verdade é que eu nunca pensei que a autora ia conversar sobre a Penélope. Sempre acreditei que ela seria ali só mais uma personagem, uma das tantas personagens a mais dos Bridgertons. Então, a Rainha Júlia de repente nos presenteia com um livro onde ela é simplesmente a protagonista e o mocinho não é nada mais, nada menos do que o irmão mais carismático dessa família. Ela é a mais inteligente da série e ele é o mais gente boa. Então, foi realmente um estado de choque, que não deixa de ser um choque encantador. Temos agora a oportunidade de conhecer profundamente a personalidade de cada um deles
E não só aquelas migalhinhas de pão que os livros anteriores nos deixou pelo caminho. Ela trouxe um Colin encantador, que todo mundo adora, livre, que ama viajar, extrovertido, bem-humorado, mas também alguém humano, cheio de inseguranças, que tem suas dores e também se sente incompreendido. E por outro lado, a Penélope, que é muito séria e recatada, essa Penélope que nós conhecemos nos livros anteriores, de uma forma bem diferente. Quando nós conhecemos ela melhor, nós vamos notando que ela é inteligente, ela é capaz de fazer comentários sarcásticos, bem pensados, muito mais do que a garota feia apresentada anteriormente. E para atar essa história e aproximar o casal, ela vai nos apresentar um mistério. Quem é a Lady Whistledown? Que eu também não vou contar, porque eu não quero estragar a leitura de ninguém e porque eu também não quero dar spoiler. Só posso dizer que é um livro muito bom e que prendeu minha atenção. Não é uma história lenta, os personagens eles são muito apegáveis. É uma história de amor realista, porque conversa conosco sobre como as aparências enganam. Muitas vezes nós supomos que conhecemos as pessoas bem, mas se nós olharmos mais de perto, nós vamos notar que muito mais do que a aparência, as pessoas são realmente feitas de essência. E não conhecer realmente a essência de alguém é apenas um julgamento de valor, não é uma amizade verdadeira, porque a aparência é só o superficial de alguém. Não se trata do que o outro mostra, e sim do que ele é de verdade. O Colin, quando ele conhece profundamente a Penélope, muito mais do que ele conseguiu perceber em toda a vida, desde a infância, essa percepção que ele tinha a respeito dela muda. E o mesmo acontece em relação a Penélope com Colin. Porque sim, a Penélope idealizava o Colin de forma exagerada, uma forma romântica e sonhadora, muito longe da vida real. Mas afinal de contas, o que se passará entre eles? Como vai se desenvolver essa história de amor? Como aceitar que o amor não é sempre mágico, de corações acelerados e encontros inesperados? Mãe, pensa que a melhor base para o amor é a amizade? É bem raro. Você deve seguir o seu coração. Qual é a força primária que nos guia em nossos caminhos? Penélope. É a nossa mente ou nosso coração? O verdadeiro amor também pode ser encontrado de pouco a pouco, até mesmo sem que nós nos damos conta dele. O livro combina romance, humor e mistério. Esse livro está recheado de comentários irônicos, momentos engraçados e muito quentinho no coração. Vale todo o hype, cada hype possível, porque é uma série perfeita. Tanto os livros quanto a adaptação da Netflix ficou genial. E todas as modificações, gente, ficou perfeito para os tempos atuais. Sim, apesar de que os personagens negros jamais ocupariam uma posição social naquela época, no século XIX, em Londres, e também houve algumas inversões de fala que, na verdade, ficou muito melhor. Eu tenho certeza que vai encantar meninas e meninos. Os meninos que estão vendo esse vídeo, que muitas vezes têm um certo pezinho atrás com romances de época, vai simplesmente adorar. Porque é encantador, porque é a fórmula perfeita, porque nós podemos compreender como era a sociedade londrina do século XIX. Então, tanto meninos quanto meninas vão se apaixonar. Apesar de cada livro ser uma história diferente, até o livro 4, se você não lê os livros anteriores, pode acontecer sim de você se sentir um pouco deslocado. É porque o livro 1 já começa citando a Lady Whistledown, e ela é muito importante para a história, até esse livro aqui. Ela é simplesmente apegável e dá assim uma dorzinha no coração, porque depois desse livro aqui, nós não sabemos se ela vai continuar ainda aparecendo nos outros livros. Vamos torcer para que sim, porque eu não quero ficar sem ela não, nas histórias dos livros que seguem. Uma curiosidade é que a Julia Quinn faz homenagem a duas outras grandes autoras de romance de época dentro deste livro. Eu estou falando da Lisa Kleypas e da Stephanie Lawrence.
É porque dentro deste livro aparecem personagens dessas autoras que ela integrou na própria história dela. E é muito legal reconhecer alguns deles e identificar esses personagens, identificar até mesmo em quais outros livros eles apareceram. Porque é uma perspectiva diferente. Esses personagens estão escritos através dos olhos da Julia Quinn. Então, é fabuloso, é fantástico, é incrível. Os fãs de literatura rosa irão amar essa descoberta, já que a gente tem na nossa estante todas essas autoras. Se você já leu essa série, que é mais antiguinha, vale a pena refazer essa leitura. Tem livros com a capa da série, todos eles lançados pela editora Arqueiro. Além do que, reler o livro e ver a série agora na Netflix, gente, é bom demais, porque nós podemos reviver e comparar e ter também uma opinião mais crítica a respeito dessa série. Será que a série é fiel ao livro? Será que combinou? Será que deu quentinho no coração? Você só vai descobrir se fazer essa leitura e comparar. E como a 4ª temporada está quentinha na Netflix e ela foi uma inversão do livro 3, talvez eu volte com a resenha do livro 3. E a 5ª temporada já está quase saindo do forno. E a pergunta que fica é, qual livro será retratado? Será que vamos ter uma inversão também? Não sabemos. Eu quero saber. Então, só para não esquecer, a ordem da série é livro 1, O Duque e Eu, livro 2, O Visconde que Me Amava, livro 3, com temporada trocada. Então é Os Segredos de Collie Bridgerton e o livro 3, Um Perfeito Cavalheiro, para quem quiser ler na ordem da série, para não perder nada. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.